lança sobre Boa noite, ele pessoal. tua ansiedade. Boa noite, Hoje boa tua noite. vida, irmão, e do teu coração Vamos escutando descuida louvor de enquanto o verdade. pessoal vai entrando. Lança sobre ele tua preocupação. Oh, não temas, descansa. Senhor, quem garante, glorifica então. Circunstâncias da vida não podem te afastar do Senhor. Boa noite, William. Deus abençoe você também. Da tua boca foge o louvor. Oh, volta a sorrir. Os teus problemas confia a Jesus. Pois enquanto dormes, Deus faz questão de tudo suprir. Sobre ele, lança sobre ele tua ansiedade. Hoje tua vida, irmão, e do teu coração Deus cuida de verdade. Lança sobre ele tua preocupação. Oh, não temas, descansa, é o Senhor quem garante, glorifica então. Circunstâncias da vida não podem te afastar do Senhor, pois quando te afastas, da tua boca foge o louvor. Boa noite, Fê. Oh, volta a sorrir. Os teus problemas confia a Jesus. Pois enquanto dormes, Deus faz questão de tudo suprir. Sobre ele, lança sobre ele tua ansiedade. Hoje tua vida, irmão, e do teu coração Deus cuida de verdade. Lança sobre ele tua preocupação. Oh, não temas, descansa, é o Senhor quem garante, glorifica então. Não cai uma folha da árvore sem dele a permissão. Deus quer te ensinar na prova o seu nome adorar. Lança sobre ele tua ansiedade. Hoje tua vida, irmão, e do teu coração cuida de verdade. Leite, me avisa quando você estiver disponível para entrar. Então já vou te chamar, beleza? Oh, não temas, descansa, é o Senhor quem garante, glorifica então. Oh, não temas, descansa, glorifica então. Isso aí. Ô, Cleide, eu mandei a solicitação aí para você. Me informa se você recebeu. Ou se não, me envia a solicitação aqui. Ok? Hoje nós vamos falar sobre as doenças que a ansiedade pode causar. Mas, recapitulando um pouquinho do que a gente já falou, né, nas últimas semanas. Primeira semana a gente falou sobre como lidar com a ansiedade, né, do dia a dia. E na segunda semana, que foi semana passada, nós falamos como lidar com a ansiedade de separação.
Então, enquanto a Cleide está entrando, recapitulando um pouquinho sobre como lidar com a ansiedade do dia a dia, primeiro, relembrando que todos nós, certo? Sentimos ansiedade de alguma forma, o que nos diferencia são os níveis, qual é a intensidade que nós sentimos essa ansiedade. E com isso, é muito importante a gente se conhecer e a partir desse momento pensar por que eu estou sentindo ansiedade? O que está me causando me sentir dessa forma? A partir do momento que você reconhece o que você está sentindo e por que você está sentindo, já é um dos primeiros e importantes passos para você conseguir lidar com esse problema. A partir do momento que você tem a clareza do que está te incomodando, aí é interessante você pensar o que pode ser feito a respeito daquilo. Há algo que você pode fazer a respeito? Por exemplo, se você está preocupado com uma prova que você vai fazer, algo que pode ser feito, claro, né? Só você estudar um pouco mais para te deixar mais seguro. Mais um exemplo. Você está preocupado se vai chover. Você não tem o controle sobre a previsão do tempo, se irá chover ou não. Mas você tem o controle de levar um guarda-chuva. Então, sempre analisar. Eu tenho controle sobre a situação? Se eu tenho, sim, o que eu posso fazer a respeito disso? Mas se eu não tenho e acontecer, como que eu vou resolver essa situação? Então, é muito importante ter isso em mente, que mesmo que tudo na vida dá-se um jeito, sempre tem uma solução para o problema. Ansiedade, normalmente a gente pensa muito negativo a algo futuro, muitas vezes acaba nem acontecendo. A gente se preocupa à toa, né? Vamos se dizer. Então, por que não pensar? Tentar nos conscientizar. Ok, se acontecer, o que eu posso fazer a respeito disso? E se não tiver nada, né, que eu possa fazer, e está tudo bem, porque faz parte, né, da vida. Coisas ruins acontecem também, mas a gente aprende a lidar com a situação. Deixa eu tentar chamar aqui a Cleide. Te mandei aí, Cleide, o convite. E um pouquinho sobre a da semana passada de comparação, a única pessoa que a gente pode se comparar é com nós mesmos, porque ninguém tem a mesma vida que nós, correto? Então não tem como nós nos compararmos com outras pessoas. Boa noite, Cleide. Boa noite a todos. Como vai Não você? cheguei. Tudo ótimo. Então, eu estava aqui enquanto eu esperava você, capitulando um pouquinho com o pessoal sobre o que a gente falou, né, nas semanas anteriores. Mas vamos lá conversar hoje sobre doenças que a ansiedade pode causar, que por sinal são muitas. Às vezes a pessoa nem imagina, né? Que talvez uma doença física que eles estejam sentindo pode ser consequência da ansiedade. Então, por isso que é muito importante, por isso que a gente está tentando, né, trazer mais conhecimento para o pessoal ter clareza disso, quão importante a gente tentar administrar e evitar para não potencializar, né? E talvez trazer uma doença física ou um transtorno mental também, porque talvez são essas duas consequências, ou consequência física, sintomas físicos, ou transtornos psicológicos, que são transtornos de ansiedade, consequência da ansiedade intensa. Você quer iniciar? Pois é. Então, assim, a semana passada, como você falou, nós falamos sobre
ansiedades que a gente acontece no dia a dia, né? Normalmente a gente acha que é aquele mais comum, que não, todos nós temos ansiedades, de fato, todos nós temos ansiedade. Só que quando nós não cuidamos da ansiedade que é considerada normal, o que acontece é que a gente vai deixando, guardando, acumulando, e aí a ansiedade começa a generalizar. E aí é onde vem as doenças que, infelizmente, se a gente não tiver perceptível, porque ela não é perceptível assim a olho nu, a gente tem que estar pesquisando o porquê de certas coisas. Se você não se cuida, se você não dorme direito, se você não alimenta direito, você acha que pode ser isso. Ah, pode ser só porque eu não estou me alimentando direito, é porque eu não estou dormindo direito, é porque eu tive algo com meu esposo ou com no trabalho e tudo. E aí acaba a gente jogando sempre culpa em alguma coisa. E não observa que a ansiedade é causada por algo que não foi resolvido, por algo que não foi colocado em pratos limpos. E aí vem a ansiedade. E ontem tive hoje terapia com a Dani e eu falei, às vezes a gente não tem controle sobre as ansiedades da nossa vida. Só que se nós tivermos sabedoria e conhecimento, a gente começa a pensar que isso que eu estou pensando aqui, de fato está acontecendo? Ou eu estou preocupada demais com o que possa vir a acontecer? Eu até citei para ela que ontem eu estava ansiosa. Ontem foi um sarau da minha filha e aí a gente fica ansioso. Será que vai dar tudo certo? Será que ela vai participar bonitinho? Será que ela vai fazer todos os passos bacana? E aí, será que se eu parei para pensar? Não. O que pode de ruim acontecer? O máximo que pode acontecer é ela errar um passo. Fica tudo bem. Só que se a gente não pensar, aquilo ali pode generalizar. E às vezes acontece porque eu pego uma ansiedade de uma preocupação com o filho, eu pego uma ansiedade de um trabalho que eu não concluí na faculdade, eu pego a ansiedade de algo que eu acho que eu não vou dar conta, que é um excesso do futuro, né? Eu fico muito preocupada se eu não der conta disso, se não acontecer isso com meu filho, se acontecer tal coisa com meu marido. Então a gente começa a pensar muitas coisas e aí o nosso cérebro fala, epa, não tá dando certo. E aí começa a dar sinal. Começa a dar sinal de como cansaço, insônia, palpitações, às vezes sudorese, dor de barriga. E aí você fala, ai, não, é normal. Não é normal. O seu corpo está te dando sinal e você precisa estar atento àquilo ali, que você precisa cuidar. Porque senão começa a ficar tão aflorado, tão enraizado em você aquela ansiedade, que você não vai ter mais controle. E aí onde vem remédios, vem coisas que você tenta paliar aqueles sintomas, mas não vai resolver. Exatamente. E aí que pode causar os transtornos, como ela disse, transtorno de ansiedade, outros transtornos mais, que nós vamos falar aqui, que Dani tem até mais propriedade para falar do que eu, que é o que está mais acontecendo. Às vezes eu vejo jovens, por exemplo, conversando sozinho. Todo mundo falava, não tem um doido que não conversa sozinho. Todos nós conversamos, nós temos todo mundo é doido um pouquinho. De fato, eu acho que todo mundo conversa sozinho. Mas, por outro lado, conversar sozinho, tipo assim, nossa, chegar lá em casa eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Eu acho que não existe uma pessoa, pelo menos que eu conheço, que nunca pegou falando assim. Isso é normal. Mas e quando a pessoa começa já a falar como se estivesse de fato falando com outra pessoa? E aí começa uma loucura, que você fala assim, nossa, mas a pessoa está conversando ali como se estivesse conversando com o outro, brigando, fazendo isso, fazendo aquilo. Por quê? O cérebro dela já não está funcionando mais. E pode ser porque não cuidou do início. E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas ansiedades, sobre esse tipo de doença que foi generalizada, né? As ansiedades que foi generalizada tornou doença. Exatamente, é isso mesmo, igual a Fê falou aqui, a ansiedade já está ligada a excesso de futuro, e eu acrescentaria o excesso de futuro negativo, do que de ruim pode acontecer, porque normalmente se você tem sentimentos bons referente ao futuro, não traz essa ansiedade, né? Você tem esperança, tem alegria
talvez uma ansiedade, eu acredito que seja, podemos dizer assim, uma ansiedade positiva, né? Que não te causa mal. Tipo assim, ai, tô muito feliz que, um exemplo que você deu, né, da sua filha, talvez você estaria animada, ao invés de ansiosa, que iria assistir a apresentação da sua filha e a primeira apresentação. Então, tem essa diferença, né? Talvez o seu sentimento era mais, ai meu Deus, se algo de ruim acontecer. Talvez se a gente traga para esse lado a, a ansiedade, ai que legal, minha filha vai apresentar e ela tem certeza que ela vai ser linda a apresentação dela. Acho que não tem o sentimento ruim que é o que ou as consequências, né, negativas que a gente vai falar aqui, físicas, né? Que um exemplo, a primeira, né? Taquicardia. Normalmente, uma pessoa com excesso, né, de ansiedade muito alta dá taquicardia, que pode ocasionar, né, problemas no coração, se é muito intenso e constante. Porque, novamente, a ansiedade prepara o nosso corpo para fuga ou combate. Então, nosso coração precisa bater mais forte para gerar sangue no nosso corpo para a gente poder correr ou lutar. Então, se a gente tem isso constantemente, imagina, aí vem, né, a tensão física também, porque aí você fica tenso, né, que algo de ruim vai acontecer, e aí que traz as dores musculares também. Às vezes as pessoas ficam tomando relaxante muscular, né? Fala assim, eu trabalho o dia inteiro. Eu não sei por que eu sinto tanta dor, eu fico toda Principalmente travada. nas costas, nos ombros. Ai, eu tô toda dura, eu tô precisando, nossa, precisando relaxar. E Ansiedade às pura. vezes a pessoa acha que é só por conta do trabalho. Claro que talvez a ansiedade está ligada ao trabalho, mas tem a ansiedade por trás. Então é importante a pessoa identificar o porquê que eu estou me sentindo travada dessa forma. O que o meu trabalho está me causando? Ou qualquer outra situação, né? Que às vezes a gente só foca na situação, mas não no que nós estamos sentindo por trás disso. Então, muito importante. É isso mesmo, a ansiedade nos paralisa também, impede as pessoas de alcançar voos maiores, que aí já a pessoa fica com medo do que os outros vão dizer, né? Aí seria mais a parte mental, né? Que a pessoa pensa, às vezes paralisa, né? Não faz com medo do que o outro vai pensar, o que o outro vai julgar. E que aí talvez entraria essa ansiedade de paralisação. Também, né? Sim, aí entraria na ansiedade de fobia social, né? Que é um transtorno de fobia social, onde a pessoa tem medo de se relacionar com os outros ou estar em lugares públicos, onde ela vai ser exposta por justamente esse medo. Ou do que vão pensar, de como vão julgar, sempre de forma negativa. Normalmente a pessoa não se expõe com medo da pessoa, as pessoas ao redor julgarem ela, olharem de forma negativa, ou até mesmo ela mesma. Ela sente o receio de, como eu posso dizer, chatear outra pessoa. Então, ela tem o sentimento a respeito dela e a respeito do outro. Ela não gosta de envolver socialmente com medo de chatear a outra pessoa também. Não é só o medo referente a ela, mas referente ao outro. O que eu vou fazer para o outro pode fazer ele ficar chateado comigo? Então tem isso também. De fato, eu até conversei, um dos meus pacientes falaram assim, nossa, eu fico tão chateada comigo mesmo, porque eu quero falar algo, mas eu tenho tanto medo do que o outro vai pensar, se eu vou chatear o outro, e eu detesto injustiça. Aí eu falei assim, como é? Você detesta injustiça, mas você é injusto com você. Você quer falar algo, mas você não consegue falar, então você está sendo injusto com você. Ele falou assim, parando para pensar, não tinha pensado olhar por esse lado, de fato. E eu fico me martirizando, porque aí eu chego em casa e falo, ai, por que eu não falei? Agora eu perdi
a oportunidade, agora eu não vou falar depois. Porque depois já não vai ter mais sentido. Tinha que ter falado na hora, eu perdi a oportunidade, não falo. Mas aí fica martirizando o tempo todo. Por que que não falou? Ah, mas e se eu falasse e a pessoa ficasse, se sentisse ruim? Ou se eu falasse e magoasse alguém? Então, assim, se a gente não tiver cuidado, a ansiedade, que de certa forma é um medo que causa na gente, nos paralisa de falar alguma coisa pelo medo de magoar o outro, de chatear o outro, de ser desagradável com o outro. Só que eu sempre ouço eu ouvi uma frase que eu levo para a vida. Todas as vezes que eu digo não para o outro, estou dizendo sim para mim. Todas as vezes que eu digo sim para mim, eu estou dizendo não para o outro. E quem é prioridade na minha vida sou eu. Então, se eu digo sim para mim, automaticamente eu vou ter que dizer não para o outro. E tá tudo bem. Então, a gente tem que cuidar mais da nossa saúde mental para não chegar a esse ponto de tentar agradar tanto o outro e sempre nos desagradar. Porque quando a gente adoece psicologicamente, infelizmente vai afetar outras pessoas. Mas, por outro lado, a pessoa que mais sofre somos nós mesmos. Então, assim, a gente tem que começar a pensar, será que a maneira como eu estou lidando com essa situação, com essa ansiedade, com esse medo de seguir minha vida por medo de comparação, ou do outro, ou da ansiedade, ou de N coisas, vai afetar mais a vida do outro ou a minha? E normalmente afeta mais a nossa. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque gera transtornos, por exemplo, que vai causar algo para o outro, mas vai causar mais para mim. Insônia, qual a outra coisa que a gente mais sofre hoje em dia? Depressão, síndrome do pânico. E aí você leva para a vida se você não cuidar. Exatamente. E aí, outra coisa, outro sintoma é dor de cabeça. Às vezes a pessoa também. Porque, como a gente já falou em outra live, a ansiedade e estresse está muito conectado. Eles andam juntos. Então, igual, conforme você. Quanto mais elevado o seu nível de ansiedade, mais estresse você vai ter também por conta disso. E aí, o estresse aumenta o cortisol, que acaba gerando a dor de cabeça. E o cortisol diminui todos os outros hormônios que trazem felicidade e bem-estar para o nosso corpo. Então, a partir do momento que a gente aumenta o cortisol, que é o nível de estresse, né? A gente diminui os hormônios que trazem bem-estar, aí, consequentemente, a gente não vai dormir bem. Não dormindo bem, a gente vai acabar ficando com dor de cabeça, mais tensão muscular, e aí vai virando uma bola de neve, né? Que aí você não dorme bem, fica mais estressada, fica mais ansiosa, fica com dor de cabeça, dor muscular por ficar mais tempo, mais tensa por não ter descansado. Então, é um efeito dominó, vai e volta entre esses sintomas, né? Vai virando uma bola de neve. Por isso que é interessante, muito importante, identificar os sintomas e tentar evitá-los, mudar a mente, né? Assim, por que eu estou me sentindo dessa forma? O que eu posso fazer para evitar? Que a gente já deu as dicas, né? Do que pode ser feito. Como atividade física é muito importante para ansiedade. Já ajuda bastante a reduzir o nível, né, do cortisol que atrapalha tanto. Vamos ver o que a Fê está falando aqui. A pessoa fica o tempo todo se comparando e achando que as pessoas nas redes sociais são perfeitas. Quando muda a chave, não competição e mundo perfeito, a vida fica mais leve. É verdade, é isso aí. Ô, Dani, A gente comentou na semana passada. É algo interessante. Eu acho que quase todo mundo que já estudou nessa vida já passou por isso. De às vezes fazer um trabalho e ter que explicar lá na frente, e aí fica com ansiedade. Fala, meu Deus, mas e se eu for lá na frente? E se eles me criticarem? E se fizer isso? Se fizer aquilo? E a ansiedade, ela nos paralisa tanto, a ponto de quando você estuda tudo em casa, tá com todo o script ali do que você vai falar, tudo direitinho, você treina horrores, e chega lá na frente, você dá um branco, você fala assim, ai tia, eu sabia tudo, mas eu esqueci. Aí, às vezes, a professora pode ter sensibilidade de falar, acontece,
pode ir fazendo perguntas e vai lembrando. Mas para outras pessoas, pode falar assim, não, você está fazendo isso como treta, como desculpa. Você simplesmente não estudou e agora vem falar para mim que esqueceu. Então, assim, nós hoje, que somos terapeutas, a gente sabe disso. Que o que mais acontece são pessoas bem preparadas, que sabem tudo sobre algo, sobre a matéria, sobre tudo, e chega na hora de passar para frente e não consegue. Por quê? Exato. Entala, é como se tivesse um nó na garganta que não sai para nada. E aí a pessoa fica assim, ai meu Deus, eu tinha tanta coisa. E aí o que é pior? Não consegue falar no momento, saiu daquilo ali, sentou, a pessoa fala assim, nossa, lembrei tudo. E que aí dá mais raiva. Que a pessoa fala, ai gente, ai, nossa, eu tava com tudo na ponta da língua, não lembrei nada. Agora que eu sentei, lembrei tudo de novo. Então, isso acontece demais. Por quê? O nosso cérebro é como se fosse como eu posso dizer, uma bola, né? Que ela está vazia, e aí a gente coloca todos os conteúdos ali, só que ela enche tanto, e aí a pessoa não consegue soltar. Ou solta e o balão sai voando, e aí fala assim, ai meu Deus do céu, mas não era para voar, era para estar aqui. E aí meio que vira uma bola de neve, que a pessoa não tem controle sobre o que está pensando, e aí não consegue pensar, parece que o oxigênio não passa no cérebro, a pessoa fica assim, eu sei o que eu tenho que falar, mas eu não estou conseguindo falar. Aí quando chega nesse nível já é, tipo assim, já foi pro transtorno de ansiedade, né, social, que foi que a gente já falou aqui, a fobia social. Porque a ansiedade, uma ansiedade normal, você vai sentir ansiedade, vai sentir aquela dor no estômago, tipo assim, aquele frio na barriga. Talvez você tenha dificuldade para iniciar, mas você vai conseguir desenvolver. Por mais que não seja da melhor forma que você gostaria. Mas aí, no momento que, tipo assim, você se preparou, você sabe do conteúdo e você chega lá na frente Mesmo que não trêmulo, mas fala. Aí pode ser o nível mais elevado, que é o transtorno, né, de ansiedade, que pode ser o transtorno de fobia social, como já falei, ou o mutismo seletivo, que em alguns momentos, normalmente acontece mais com crianças, mas se não tratado, pode ser levado para fase adulta, o que é o mutismo seletivo. A pessoa se comunica normalmente, a criança, né, no caso que normalmente acontece mais com crianças. Crianças se comunicam normalmente em casa, têm um desenvolvimento normal, mas em determinadas situações não consegue falar. Eles até falam que quando a criança é maiorzinha, ela consegue falar assim, tem um nó na garganta, não consigo desenvolver. Então, muitas vezes os pais acham que minha criança ela é tímida, ela não fala com uma pessoa na rua. Se a pessoa pergunta o nome dela, ela não fala. Aí é importante verificar também se é apenas uma timidez, porque timidez, tipo assim, se você insistir um pouquinho, a criança, mesmo que com vergonha, falando um pouco mais baixinho, ela vai responder, tentando esconder o rosto. Mas se a criança não responde de jeito nenhum, a pessoa pode virar de cabeça para baixo. Então, pode ser que seja um transtorno, um mutismo seletivo, né, que a gente fala. Então, é importante identificar isso também, porque quando te paralisa, já é um transtorno de ansiedade, não é apenas uma ansiedade do cotidiano. Ô, Dani, sabe o que acontece? O pior é que quando a gente não trata na infância, a gente leva para a fase adulta. Eu conheço muitas pessoas que hoje já são casados e tudo, e que falam assim, olha, eu converso de boa com 4, 5 pessoas. Mas se chegar outra pessoa, eu só respondo o que me pergunta. Eu não consigo ter um diálogo para chegar, para falar, para dar, sabe, dar minha opinião. Eu só respondo sim, não, dou bom dia, sabe? O mínimo possível, porque eu não me sinto à vontade. Ou tenho a sensação de que não é pertencente daquele lugar, se sente inferior. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas como ela é uma pessoa tão simpática conversando com ele a sós?
Mas eu tenho um primo, por exemplo, que ele fala assim, eu não vou para tal lugar. É porque assim, vocês conversam com todo mundo, interagem com todo mundo, brinca com todo mundo, mas eu sou mais tímido, eu sou mais quietinho, então eu prefiro não participar. E aí, o que dá para perceber? Que muitas vezes ela abdica de algo que talvez ela tenha vontade de participar, mas por medo, por insegurança, por ansiedade, prefere não estar presente. Uhum. Ou tem alunos que quando vai para frente, gente, ele sua de pingar suor. E aí a criança fica ali sofrendo por aquilo ali, que para os outros talvez seja natural. Então, se não tratar agora, quando crescer vai ser um adulto como esse, que às vezes tem receio, que às vezes evita ir numa festa, que às vezes evita até chegar numa menina ou chegar em um menino, ou, sabe, ter um contato de socialização. Por quê? Se sente para baixo. Não, mas e se eu falar uma palavra errada? E se eu falar isso, se eu falar aquilo? Então é algo que precisa ser cuidado para não generalizar, né? Uhum. Exatamente. E foi o que a gente falou também, né? Que acaba causando dificuldade na memória, né? Falta de memória, que você tá naquela tensão, como você havia falado anteriormente. Você chega lá na frente e esquece tudo. Então, tem aquela tensão, né? Conforme que aí, novamente, por você estar em estado de alerta, seu corpo pensa que você precisa atacar ou correr. Então, tira todo o oxigênio do seu corpo, manda para o seu cérebro e manda para o seu corpo. Então, por isso que acaba esquecendo as coisas. Eu tenho uma história bem recente aqui que eu falei assim, não esperava que isso acontecesse comigo, mas aconteceu que aqui onde eu moro tem alarme. Aí eu saí, ativei o alarme, na hora de voltar eu tava com um monte de sacola. Aí não tive tempo de chegar na onde coloca a senha em tempo de não ativar o alarme, começou pi, 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 pi. E quem disse que eu lembrava a senha? Eu uso a senha quase todo dia, eu ativei o alarme, não conseguia, porque meu nível de ansiedade ficou tão alto, né? Por conta de tudo que estava acontecendo, que eu não estava esperando. Aí eu tentei me acalmar, falei assim, tá bom, Daniela, tá tudo bem, você sabe. Não vinha de jeito nenhum a senha na minha cabeça. Aí eu tive que ligar pro meu esposo para ele me relembrar a senha. Então é algo muito comum. Se você tá no nível, é muito rápido. Nosso corpo reage com muita rapidez às situações. Então, se a gente não tiver consciência, tipo assim, não, tá tudo bem. E mesmo assim, às vezes é difícil você se trazer, né, de volta. Mas é algo que realmente acontece, acaba falhando a nossa memória por conta disso. Vou te contar Pode falar. Pode falar. Eu vou contar um relato, por exemplo. Eu tive crise de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. 3 coisinhas básicas, né? E aí, eu era gerente de loja, eu atendia clientes todos os dias. E era clientes de anos. Eu fiquei na loja 5 anos. Então, assim, era clientes... Oi, amore. Minha irmãzinha ali do coração tá aqui. Eu atendia clientes todos os dias. Sabe o que é de, às vezes, chegar a pessoa para me cumprimentar ou comprar na loja? E aí, chegava, eu olhava para a pessoa. E aí, eu falava, oi, fulano. Me perdoe, como você chama? Aí a pessoa, Cleide, pelo amor de Deus, eu tenho anos que eu compro com você, você não sabe meu nome. Eu sei seu nome, só não tô lembrando. Me lembrei. E aí a pessoa fala, nossa, Cleide, você tá estranha. Eu converso com você todos os dias. E eu falava, meu Deus do céu. E aí chegou a um ponto de, às vezes, eu olhar para a pessoa e falar em vários assuntos, mas não cumprimentar a pessoa por nome, porque eu não lembrava. Quantas vezes eu tô aqui com uma coisa, eu sei o que eu tenho que falar, mas eu não consigo lembrar o nome de jeito nenhum, dá um branco e eu fico, ai meu Deus, me lembra aí, como que é o nome? Porque não tem jeito, tem horas que a gente não lembra, não consegue de jeito nenhum. E eu cheguei a um ponto de, às vezes, esquecer o nome das pessoas que eu convivi no dia a dia.
Então, assim, não é algo que eu via uma pessoa esporadicamente. Era algo que eu via todos os dias e eu não conseguia lembrar. E aí é que quando a gente tem esse estresse, essa ansiedade, essas N coisas que é causado porque o estresse e a ansiedade são irmãs gêmeas, quando não tratadas, causa o burnout. Né? E eu acredito, não foi estudado, né? nem cheguei a fazer pesquisas, nada sobre o tema na época. Mas acredito eu que quando eu saí da ótica, eu tava de burnout. Porque, gente, eu esquecia tudo. Senha da ótica, às vezes para entrar nos sistemas lá, eu falava, meu Deus, como é que entra aqui, pelo amor de Deus? Eu sabia, gente, eu fazia aquilo ali todo dia. Eu não conseguia lembrar. E aí vinha uma aflição ainda mais. Eu não sei se você ficou assim, de ficar apavorada, e aí o coração parece que vai sair pela boca, e a gente fala, ai meu Deus do céu, por que eu tô passando por isso? Ai, eu preciso resolver isso aqui, senão a pessoa vai me chamar de burra. Eu sei isso aqui. E aí bate ainda mais uma insegurança. E aí eu falo, Sim. meu Jesus, o que a gente faz nessa hora? E aí que a gente tem que ter a noção e falar, não, isso aqui não tá normal. Isso aqui não é brincadeira. Vamos procurar uma ajuda. E no meu caso, foi sair da ótica, porque senão eu morria. Porque eu já cheguei, o meu burnout já estava tão alto, que eu estava já saindo feridas pelo corpo. De, às vezes, estar virando feridas mesmo. E mais pro hospital, outro fato que acontece muito quando a gente está com a crise de ansiedade altíssima é enxaqueca. Eu dei uma enxaqueca crônica, daquela de as pessoas olharem para mim, ter 2 veias na testa, e a pessoa falar assim, tá tudo bem? Eu falar, tá, mas, gente, as veias vinham no meu rosto, como na minha testa, como se fosse um coração pulsando. E o médico chegou para mim e falou assim, olha, seu marido morreu de AVC, você quer morrer igual? Eu falei, por quê? Cleide, ele tirou foto, ele filmou para mim, na verdade, e me mostrou, Cleide, olha como que tá as veias da sua testa. É um coração vivo meio na sua testa, minha filha. Então, cuida, porque você tá numa crise de ansiedade tão grande, num estresse tão grande, que se você não cuidar de você, você vai morrer. Você vai dar um aneurisma de uma hora para outra. Então, assim, é uma ansiedade muito forte que a gente precisa tratar, porque burnout é excesso de trabalho, né? A gente precisa cuidar, porque senão a gente cuida demais dos outros, esquece que nossa mente é como um computador. Abre um computador, por exemplo, em várias telas, para ver se ele não trava. Tem jeito. Assim é a nossa mente. Uhum. Sim. Que aí é muito, né? A ansiedade também é a cobrança, né? As pessoas se cobram demais, querem ser perfeitas, né? Ainda mais no trabalho, né? Normalmente o trabalho já tem a cobrança normal do trabalho de ter resultados, mas aí em cima disso, às vezes a pessoa se cobra muito também, né? Querendo, né, chegar à perfeição ou algo, né, que talvez fisicamente não é possível, ou se for possível, acaba levando para esse lado, né, de excesso, né, de muito. Então, A minha aí, filha, te amo. que lindo. Que não vale a pena, né? Então, é muito importante a pessoa ter clareza, né, do que ela está sentindo, da vida que ela está levando, né? E ver o que está causando isso. Como você falou, se for um burnout, que é por excesso de trabalho, né? Será que vale a pena tá causando tudo isso, né, na sua saúde por conta de um trabalho? Será que não há outra possibilidade um pouco mais tranquila por você? Porque como a gente começou, né, você iniciou falando, a gente primeiro precisa nos amar, né? Precisa nos cuidar. Às vezes a pessoa foca tanto em tudo, em todos, em se preocupar em dar o bem-estar para todos, mas e o seu próprio bem-estar? Claro que é importante quando você tem família querer dar o melhor para sua família, mas inicia com a sua saúde. Como você vai dar o seu melhor para a sua família se você não está bem psicologicamente ou fisicamente? Que é os dois juntos, né? Se você não está bem psicologicamente, você não vai estar bem fisicamente e vice-versa. E outro
Outro sintoma, né, de ansiedade é a gastrite. A pessoa fica ansiosa e às vezes a pessoa não expressa aquele sentimento. Eu já tive também gastrite ansiosa por guardar muito. Depois que eu aprendi disso, nunca mais. Agora eu faço o possível para me expressar os meus sentimentos, porque eu sei o quanto é terrível isso. Tipo assim, acordar já colocando tudo para fora, né? Com náusea, não conseguir se alimentar direito. Então, até que ponto, né? Vale a pena você ficar guardando algo que às vezes nem dá para ser resolvido? Tudo na vida, né? Como a gente conversou hoje, a única coisa que não tem jeito é para a morte. Então, não pense, ai, não tem como, ai, vai acontecer isso, aquilo. Não. Tente conversar, tente resolver, tente se expor, tente se abrir, porque isso é importante para você, para a sua saúde. Você sente gastrite, às vezes a pessoa fica tratando gastrite, né, refluxo, úlcera, achando que é algo físico, mas enquanto não tratar o emocional, não saber lidar com a ansiedade, só vai ficar gastando dinheiro com medicamento e piorando, né? Porque às vezes medicamento, assim, para tratar aquela dor, vai tratar aquela dor, mas às vezes acaba prejudicando outro organismo, né? Outra parte do corpo. E o que é engraçado, eles falam que o nosso estômago e tudo é o nosso segundo cérebro, né? Porque, de fato, quando nós estamos bem psicologicamente, a nossa flora intestinal funciona, tudo. Nós não sentimos gastrite, não sentimos dor de cabeça, não sentimos úlcera, não sentimos nada. Nós estamos literalmente bem. Quando o seu cérebro está cheio, cansado, sua mente está ali carregada, o que mais afeta é o nosso organismo. Você começa a ficar constipado, não consegue ir ao banheiro. Você fica com dor de cabeça o tempo todo. Sua boca seca. Você fica cansado demais. O tempo todo você fica cansado. Você fala, meu Deus do céu, que cansaço é esse? Então, assim, a flora intestinal da gente fica demais. Às vezes, mulher principalmente, dá muita candidíase. Então, você fala assim, gente, por que eu tô sempre com infecção urinária? Por que eu tô sempre tendo que ir no hospital? Por que eu tô sempre passando por isso? Gente, observa que seu corpo dá sinal. Você precisa estar sempre atento, porque todo aquilo que o corpo não tá bem, é dando sinal de alerta. A maioria das pessoas, hoje em dia, tem carro que tem computador de bordo. E o carro é como o nosso corpo. Quando tem computador de bordo, tá ali avisando, olha, favor olhar a lanterna tal, tá queimada. Isso é o nosso corpo dando sinal também. Às vezes você observa um carro que tem, né, o computador de bordo, é quando a gente está atento à nossa mente, falando, olha, esse negócio aqui tá errado. Eu acho que uma lanterna dessa aqui tá queimada, vou cuidar. E da mesma maneira é quando você não tem computador de bordo no carro, seu carro é mais antigo. Então aí você vai só falar, não deve ter nada não. Vai só acumulando aquilo ali. Quando você vai no mecânico, o mecânico fala assim, nossa, seu carro, nega, vai ter que ficar aqui internado por um bom tempo, porque tem muita peça estragada, tem muita coisa faltando. Então, assim, é a mesma coisa. Quando você tem um carro com computador de bordo, facilita a vida do carro. Porque tem algo ali avisando, olha, favor, sua lanterna tá estragada. Até mesmo, exemplo, a gente tá saindo sem cinto. Ei, põe um cinto. A porta tá aberta. Então, assim, tá sempre nos avisando. E assim é nosso corpo. Às vezes, simplesmente está com insônia. Acorda. Ai, meu Deus do céu. Nossa Senhora, eu não consegui dormir direito. Deve ter sido alguma coisinha. Eu acho que eu comi mal. Alguma coisa que eu comi não me fez bem. Será? Será que não foi ansiedade? Será que não foi algo que está te causando aquilo? Se você parar e refletir, talvez seja o sinal que o carro está dando, a porta está aberta. Cuidado. Então, é bom a gente estar atento sobre isso, porque às vezes o nosso corpo está dando sinal, nós que não estamos olhando para o computador de bordo da nossa vida. Porque quando a gente olha, as coisas facilitam.
Às vezes a gente fala assim, é tão bom ter um carro com isso que a gente não precisa ter trabalho. Mas às vezes a gente precisa ter isso na nossa mente. Olha, eu preciso ter trabalho, eu preciso ter um computador de bordo da minha vida para ver quando eu tô com dor de cabeça, quando eu tô com ansiedade, quando eu tô sem conseguir dormir, quando eu estou com palpitação, quando eu estou dando piriri direto, quando eu estou dando náusea. Por quê? É o seu corpo falando, alguma coisa está errada, alguma lanterna está quebrada, alguma porta está aberta, você está saindo sem cinto. Então, fica atento sobre isso. E a gente precisa fazer isso mais vezes, para a gente não chegar a um ponto de ter que internar, porque a nossa carcaça já está sob bagaço. Uhum. Exatamente. Igual tem uma frase do Jung, né? Que, acho que é o Jung que fala, quando a boca não fala, falam as pontas dos dedos. Mas ele quis dizer tudo, né? Porque, tipo assim, se você tá ansioso, você vai ficar batendo na mesa, né? Ou até Mas é exatamente o que você falou. Nosso corpo dá sinais, e se ele tá dando sinal, é que o nível já está bem elevado, né? Porque já chegou no nível extremo. Fala assim, ó, tem alguma coisa errada aí. Então, é para se ficar alerta e buscar ajuda, né? Se vocês têm esses sentimentos, porque a partir do momento que o seu corpo está trazendo esses sinais nessas doenças, é sinal que o seu nível de estresse, de ansiedade já está muito mais elevado do que seria o necessário. Ele está mais intenso, né, do que o que deveria. E o problema maior é esse, que muitas pessoas ainda procuram ajuda. O problema é que eles procuram ajuda, tipo assim, tô com dor no estômago, vou no gastrologista, tô com essa dor aqui. E aí vai tratar aquela dor aqui no estômago. Tô com diarreia, vou tomar um remédio para a diarreia, ou dor de cabeça, e assim vai. Mas não trata a raiz do problema, que provavelmente é o emocional, que nesse caso que nós estamos conversando, é referente à ansiedade. Então é muito importante a pessoa ter essa sensibilidade, tipo assim, senti isso primeira vez, tratei, mas voltou de novo. Opa, se está recorrente esses sintomas, talvez não é o sintoma físico, mas tem algo por trás. Não apenas do sintoma físico, porque claro que a gente pode ter sintomas físicos também, apenas, tipo assim, a gente comeu, como você mencionou, a gente pode ter comido algo, ter nos feito mal, ok, vai no médico, toma um remédio e pronto, acabou, não sente mais. Mas se você faz o tratamento, termina o tratamento e é recorrente, assim, eu tô fazendo tudo certinho, tomei uma medicação, e mesmo assim, continuo com essa dor de cabeça, continuo com dor no estômago, continuo com sudorese, tantas outras, né, doenças. Isso pode ser um sinal, né, que não é somente o físico. É necessário tratar o emocional também, verificar a ansiedade, né? Se você já tem, né, já identificou que você sente já esses sintomas de ansiedade, provavelmente os sintomas físicos estão relacionados a isso. Teve um exemplo clássico aqui em casa. Minha filha estava sentindo direto dor de garganta. Nossa! Ia no médico, ia no pediatra. Cleide, ela tá com a garganta inflamada. Toma antibiótico. Doutor, ela tomou antibiótico, não funcionou nada. Então muda de antibiótico. Passa para X. Doutor, tomou, não funcionou nada. Então muda para Y. Aí chegou uma hora que o pediatra falou, Cleide, eu já passei todos. Nenhum funcionou. Aí que é bom a gente estar sempre atento e buscar sempre conhecimento. Eu falei, o caso dela não é físico, é emocional. Foi tratar o psicológico e tem meses que minha filha não sabe o que é gripar. E vivia com garganta doendo. Sabe aquela garganta inflamada de ficar às vezes falando, mãe, nossa, tô sentindo mau cheiro da minha boca. Mas não estava gripada, não estava com o nariz escorrendo, não tinha catarro nenhum, mas a garganta estava inflamada. Então, assim, é sinal que o corpo está falando, olha, tem alguma coisa errada, vamos cuidar. E é nítido que o psicológico influencia tudo. Tudo.
Porque quando você não está bem psicologicamente, você lasca seus pés, você sai manchas pelo corpo, muita seborreia, muitas coisas, porque o corpo está falando, olha, eu preciso expulsar, tem alguma coisa aqui que não está bem, eu preciso jogar para fora. E aí joga em forma de doença. E aí a gente fica ali procurando. Ai, meu Deus do céu, eu tô com umas manchas no corpo, eu acho que é alergia. Deve ter sido alergia de algum sabonete, algum creme, alguma coisa que nós passamos. Será? Será que na sua mente falando, não, eu tô jogando pra fora porque você tá engolindo muita coisa que talvez você queria jogar pra fora. Então, se não tá jogando de uma maneira, eu vou jogar de outra. Gente, é nítido que muitas pessoas estão doentes hoje por conta da emoção. Ah, outra coisa, outra doença que está acontecendo demais com as pessoas, vitiligo. Eu tenho uma prima e tenho uma comadre que deu vitiligo emocional. E aí a pessoa fala, não, é de família. Não é, gente. Não é de família. É emocional. E foi comprovado que foi emocional. Tanto é que fez terapia, a melanina do corpo dela voltou normal. Quantas pessoas tá tendo hoje vitiligo e falam, não, é normal. Não é normal, gente. É alguma coisa que seu corpo está perdendo. Então você precisa estar sempre atento, estar sempre cuidando para não piorar. Porque já pensou se passa para o corpo todo? Que bom que no caso dela, ela descobriu, fez logo terapia, cuidou do psicológico, melhorou. Mas se não percebesse e deixasse passar para o corpo todo? Sim. Né? Exatamente. E a ansiedade também, foi bom você falar sobre a sua filha, porque acaba influenciando também no sistema imunológico, ele diminui nossa proteção, né? Imunidade. E a imunidade. Então, que acaba, às vezes a pessoa fica, né, resfriada constantemente. E às vezes eles pensam, ai, não sei por que que eu tô doente igual. Às vezes nem o tempo, né? O tempo nem mudou. Fala assim, não sei por que que eu tô resfriada. E aí, talvez tenha algo, né, por trás disso também. Então, É isso mesmo, Fernanda. Ela colocou que é comprovado que todas as doenças são psicossomáticas, né? Somatiza, de fato. E aí começa um puxando pro outro. E é o que a gente falou também, né? Voltando um pouquinho sobre por que que eu me sinto ansioso, né? Talvez isso vem, infelizmente, foi implantado pelos pais também, né? Que aí a criança já cresceu nesse ambiente de tensão, talvez não teve um lar estruturado, isso traz uma ansiedade, uma tensão de vou ficar desamparada. Ou os pais já colocaram isso, você não pode confiar em ninguém, ou algo de ruim vai acontecer. Então a criança já cresce naquele estado de alerta, sempre pensando no pior. Ou os pais cobram muito das crianças, ou falam, cala a boca, você não sabe de nada. Então, aí vem aquela tensão dissocial, né? O que vão pensar de mim? Eu não posso falar. Meus pais não permitiam eu falar. Então, tem que analisar isso também. O que você escutou quando você era criança? Que você está trazendo para a sua vida adulta, né? Que tem te paralisado ou está trazendo consequências para você agora. Sabe o que acontece? Que eu já escutei demais de pessoas bem próximas a mim. Antigamente existia algo que você não podia desmentir seus pais, jamais. Era falta de respeito, nossa. Ninguém jamais poderia falar com seu pai, pai, me perdoe, mas o que o senhor está falando é mentira. Não podia. Então, muitas vezes, acontecia um fato que eu sabia que não tinha sido eu que tinha feito. Mas como eu não podia desmentir meu pai, se meu pai falasse que tinha sido eu tinha que engolir calado. E se eu falasse assim, pai, cala sua boca, você não sabe de nada. Quem é o mais velho que sou eu, você me respeita. E isso passava de criança, adolescente, casava. E hoje talvez sofre por coisa que nunca teve coragem de desmentir. Ou de falar para outras pessoas, não, mas isso que meu pai falou, me perdoe, mas não fui eu que fiz. Talvez ele se enganou. E aí carrega uma culpa por anos de algo que não era dele.
Então, assim, ser obediente é maravilhoso, é bom. Mas, às vezes, a não desobediência hoje torna pessoas mais valentes para a vida. Torna pessoas mais... aquele de falar, não, eu quero algo, não é do jeito que a pessoa está falando. Porque senão a pessoa fica tão Talvez mentalmente. idolatrada naquilo ali, que se o pai falar assim, ó, você não pode fazer isso, isso, isso e isso. É um fato que eu acho legal. O Freiman falou o seguinte, ele é um psiquiatra infantil, um psicoterapeuta infantil, ele fala o seguinte, olha como o mundo é complicado. Você fala para uma criança, olha, você seja obediente, você não responde os mais velhos, você não desmente as pessoas mais velhas, você não faz isso, você não faz aquilo. E aí, quando cresce, quer que a pessoa seja criativo, quer que a pessoa seja social, quer que a pessoa vá lá para frente expor sua ideia, quer que a pessoa debate com o outro. Ô, Dani, isso que você falou, eu não concordo. Eu tenho minha opinião, eu acho que a minha opinião também é válida. Isso eu não concordo. Como que você vai querer que uma criança seja dessa maneira se você ensinou a criança durante anos que não podia ser assim? Então é como se você prendesse um pássaro na gaiola, ele ficasse domesticado ali e depois falasse, não, agora voa. Ele está acostumado a ficar ali preso. Não tem como ele voar, ele não aprendeu a voar, ele não aprendeu a ser livre. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Será que o que meu pai fez, de fato, é o que eu quero? Será que isso que meu pai falou comigo, que era verdade, que tinha que ser desse jeito, é o que eu quero para minha vida? Porque nem estou dizendo que nossos filhos têm que ser desobedientes. Não. Mas, por exemplo, se eu falar com Valentina, filha, eu quero que nós vamos sair, e aí a criança ela chega para mim e fala, mamãe, eu quero ir com esse vestido X. Não. Você não vai com esse, você vai com tal. E aí a criança deixar de ir com o que ela queria para ir com o meu, a criança está abdicando de uma vontade, um desejo dela, para fazer só minha vontade. Então, o que ela vai entender quando maior? Não, eu não preciso fazer minhas vontades. Eu sempre tenho que fazer a vontade do outro para agradar, por ser respeitoso. E isso pode fazer isso com o marido. Então, ela pode ser dependente emocional por sempre fazer aquilo. Mas ela não precisa me desrespeitar. Ela pode ter diálogo. Ô, mamãe, eu queria tanto ir com esse vestido, porque eu achei esse vestido bacana. Eu gosto desse vestido, eu posso? Então, com diálogo, ela não está me desafiando. Eu vou falar, filha, de fato, não tem por que eu falar que você tem que ir com esse. Os dois são seus, tudo bem. Então, a criança, pelo menos, teve como debater comigo e mostrar a vontade dela também. Não só a minha, porque senão cria pessoas dependentes emocional. E todos dependentes emocional cria ansiedade, síndrome do pânico, N doenças psicológicas que acabam virando psicossomáticas sem saber. E sofre demais no dia a dia. Porque não sabe impor sua opinião. Dani falou assim, ô Cleide, eu quero fazer a live para falar sobre temperamento. Só que eu não tenho domínio sobre temperamento. E talvez eu queria que falasse sobre filhos. Mas aí eu falo, não, Dani, beleza. Aí chega aqui em casa e fala, eu não queria. Eu não queria isso. Por que eu vou fazer isso? Eu não queria. Foi você que não falou pra ela vai saber que você não queria. Exatamente. E aí a gente fica compactuando isso pra sempre. Sim. É isso aí. Então vamos só recapitular rapidinho. Cleide já está dando o nosso horário, né? Quais são as doenças que podem ser causadas por ansiedade, que na grande chance são que, se você tem essas doenças, pode pesquisar que provavelmente tem alguma parte emocional aí, ansiedade relacionada com isso. Então, gastrite é uma delas, úlcera, taquicardia, sudorese, você quer acrescentar? Quer ir trocando? Insônia. Deixa eu ver o que mais. Dor de cabeça. Dor de cabeça, enxaqueca, às vezes aquela enxaqueca crônica que todos os dias você acorda e dorme com dor de cabeça, parece que não tem fim, remédio nenhum cura.
às vezes aquela náusea de acordar sempre com enjoo, ou estar Exatamente. sempre com infecção urinária, ou com alguma coisa do tipo, que a imunidade está sempre baixa, você sempre está doente. Que mais? Diarreia, falta de ar, então, Lembra aí. síndrome do pânico. Depressão é uma que também. Nossa, a pessoa que está muito triste, que antes saía e hoje fica muito em casa. Ai, sabe o que as pessoas estão falando ultimamente? Ah, não, é que eu mudei. Hoje nada para mim mais tem sentido. Uhum. Oi? Como assim? Aí falta de memória também, né? Na verdade, eu diria, tipo assim, ó, se você tem algum sintoma físico e você tentou tratar com medicação o sintoma e não resolveu, procure verificar Ajuda suas psicológica. emoções. Procure ajuda terapêutica, porque provavelmente tem muita coisa aí por trás que você não está conseguindo identificar. Acho que em resumo é isso, porque querendo ou não, tudo, se não Interfere. resolveu, tem alguma parte emocional aí com problema. Olha, Keila tá aqui toda orgulhosa da menininha dela. Oi, Keila. Obrigada pela participação. Saudade de você também. Pois Então, é, hoje nós temos o fechamento das lives sobre ansiedade. Para a semana que vem, a gente vai voltar nas quintas-feiras, né, Dani? sim. Para as quintas-feiras. E aí a gente vai fazer uma caixinha de pergunta sobre qual tema vocês acham interessante a gente falar. Se for Alguém vários que já temas, tá aí na. Desculpa interromper, mas se alguém tiver aí na live já quiser sugerir o que vocês gostariam de pode saber, até escrever para a gente nos comentários. mas a gente vai colocar a caixinha de pergunta lá também. E só aproveitando, né, lembrando que hoje é a última das 3 Sessão. lives. Então, se quem comentar, compartilhar com um amigo nas 3 lives que a gente já fez, né, incluindo essa aqui, vai ganhar 3 sessões de atendimento gratuita, ou comigo, ou com a Cleide, ou com ambas, se mais de uma pessoa comentou. Olha, Então, deixa aí, eu me ver aqui. relacionamento, Fernanda casamento. falou relacionamento, casamento. E você, Sônia, qual é a sua sugestão? Alguma sugestão? Quem mais está aí ao vivo conosco? Comenta aí pra gente, por favor, sobre qual tema vocês gostariam de ver nós falando nas lives. Só Dependendo aproveitando do também, assunto, para acrescentar que a gente não entrou muito nos transtornos de ansiedade, que já são níveis são intensos, muitos. são vários. Aí a gente poderia aprofundar nisso também, mas nós queremos saber a opinião de vocês, que vocês gostariam. Isso não é Educação do mercado da empreendedor. nossa. Essa aí é Quem uma sabe? área meio complicada, hein? Talvez a ansiedade de se colocar no mercado empreendedor, aí talvez a gente possa falar sobre isso, né? Ô, Dani, relacionamentos, é bacana. Me fale aqui, como vai ser o sorteio? Será hoje? Será a gente vai fazer uma live só exclusiva para isso? Como que você prefere? Talvez a gente possa divulgar na próxima semana, na quinta-feira, quem foi a ganhadora, né? Das sessões. Porque como aí dá essa semana para o pessoal, quem quiser ainda participar, só vocês precisam assistir todas as lives, comentar o que foi a live para vocês e marcar uma amiga. E aí vocês estão concorrendo. Comentem cada live. No meu Instagram vai ter da primeira semana e no da Cleide tem da última semana. Da segunda semana. Vocês comentam lá o que vocês entenderam, o que foi a live para vocês. E aí vocês estão concorrendo às sessões de atendimento.
Obrigada, Fê, pelo apoio e pelo suporte aí, pela colaboração. Fernanda é quem? Você conhece? Irmã. Ah, que gracinha. É. Eu pensei que ela fosse ter uma colega da psicanálise, que ela estava tão envolvida com o assunto, Ela é entendida desses assuntos que eu também. pensei Qualquer que dia a ela gente fosse pode estudar fazer. psicanálise também. Sim, ela é terapeuta sem estudar. Então, qualquer dia a gente pode colocar ela numa live aí também para falar. Talvez até sobre relacionamentos, né? Que ela já fez alguns cursos sobre casamento. Como ela deu a sugestão aí sobre relacionamentos. Vamos ver. É, boa ideia. Vamos estudar. Sim. Além disso, tem mais algum recadinho, alguma coisa? Não é só isso. Nos vemos na próxima semana, quinta-feira, às 19 horas, se Deus quiser. Ótimo falar com Gente, muito você. obrigada por tudo, por estar conosco. Espero ter acrescentado demais conhecimento a vocês por essas 3 lives que fizemos sobre ansiedade nessa jornada. Quem sabe a gente faz jornada ou live por cada tema. Depende de qual tema foi escolhido, né? Se tiver muita abordagem, a gente pode fazer jornada também. Foi muito bom estar com vocês, quebrando paradigmas, porque estar aqui é sair da zona de conforto. Sim, Então tá, Dani, muito obrigada, meu bem, por tudo. Até eu que semana que agradeço. vem, tá bom? Até semana que Tchau, vem. gente. Boa Até noite. mais. Tchau. Boa noite a todos. Tchau.